enfrentar o trânsito nas grandes cidades está ficando cada dia mais estressante. Em Curitiba, a situação é mais complicada para quem precisa ir ao centro da cidade. Além das ruas congestionadas, encontrar uma vaga para estacionar exige muita paciência. Encontrar um lugar para estacionar no centro de Curitiba é missão quase que impossível. Nos horários de maior movimento, não há uma única vaga. O motorista até que insiste, espera, dá voltas e mais voltas, mas dificilmente consegue parar. No centro, vaga nem pensar, nem para moto nem para carro, eu acho. Quem tem a sorte de encontrar uma vaga, comemora. Parece um prêmio. Com as ruas lotadas, o motorista não tem alternativa senão procurar os estacionamentos. São vários espalhados pelo centro e todos estão sempre lotados. Em muitos, há filas para deixar o carro. Tem que enfrentar a fila, esperar os manobristas, é bem difícil mesmo. E o que mais incomoda é o preço por 1 hora de estacionamento. Acho que é mais do que a gente poderia gastar, né? Em Curitiba existem hoje quase 964 mil veículos. Um carro para 2 moradores da cidade. São tantos veículos circulando pelas ruas de Curitiba que muita gente prefere deixar o carro em casa, sair a pé ou de ônibus para não precisar procurar uma vaga para estacionar. É o caso do engenheiro Michel Laidani Neto. Há 4 anos ele decidiu deixar o carro na garagem. Só vem para o centro a pé. Menos estressante, você faz a tua caminhada do dia a dia, depois perto dos 60 anos, e curte mais a natureza, o centro, né? Tudo fica mais gostoso. O Paraná tem 10 milhões de habitantes e mais de 3 milhões e 600 mil carros. Não é uma tarefa fácil arrumar vaga para todos esses veículos. Para falar sobre esse problema que cresce junto com as cidades, vamos conversar com o Celso Mariano, que é especialista em trânsito. Bom dia. Bom dia, Adriana. Quanto desse problema da falta de vagas é responsabilidade de nós motoristas e até que ponto fazer isso que o engenheiro na reportagem acabou de falar, de deixar o carro na garagem e sair a pé, pode melhorar um pouco isso? Olha, o problema do trânsito é um problema mundial. Não há país que não tenha passado por isso. Alguns já resolveram, ou pelo menos amenizaram bastante. E não há país em desenvolvimento que não vai enfrentá-lo. No caso do Brasil, nós enfrentamos duramente nas nossas cidades, principalmente nas cidades maiores e nas que têm o franco desenvolvimento, problemas de falta de estacionamento, problemas de excesso de veículos nas ruas. E, infelizmente, Adriana, a tendência é piorar, porque cada vez mais as pessoas estão conseguindo conquistar o seu sonho de ter um carro próprio. Nós vemos aí vários esforços comerciais para que isso aconteça. R$1 de entrada e prestações a perder de vista. Como as opções de transporte coletivo ainda não têm o apelo, o estímulo necessário para a pessoa fazer isso que o engenheiro ali da reportagem fez, ou as pessoas às vezes não têm opção porque elas precisam um padrão de deslocamento que exige um veículo próprio, então a tendência infelizmente é piorar um pouquinho mais. O estacionamento regulamentado, ele foi feito para acontecer esse rodízio entre os carros, para as vagas não ficarem muito tempo ocupadas. Aumentar o número de estacionamentos regulamentados melhora, até porque uma dificuldade é que nas áreas centrais praticamente todas as ruas já têm. As soluções de administração do espaço público e as soluções de engenharia, elas têm determinados limites, principalmente as de engenharia. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, não ao mesmo tempo. Então, como tem carros de mais e espaços de menos, o conflito é quase que inevitável. A administração do espaço público pode resolver. A questão do estacionamento pago é uma dessas medidas. Ampliar essa área é uma solução. Eu imagino que aqui em Curitiba, principalmente, há um planejamento de muitos anos e estamos chegando quase no limite, quase não há mais o que fazer. Áreas de estacionamento para cima ou para baixo ajudariam muito, né? Estacionamento subterrâneo ou então se fazer prédios de estacionamento. Dificuldade em encontrar áreas para construir. Exatamente. Então tem uma outra limitação. A administração pública vai fazer o que? Vai desapropriar uma área. Vai chegar no momento que talvez isso seja necessário. Mas há cidades que ainda não estão com um grau muito elevado do problema que poderiam pensar nisso agora. E como você falou, com certeza, o cidadão, cada um de nós, tem uma parcela de colaboração a dar. Quer dizer, no momento em que eu
vou com o meu carro, eu estou piorando a condição do trânsito. No momento que eu abro mão, opto pelo transporte coletivo ou ir a pé, que aliás é muito saudável, ecologicamente correto, quando for possível pelo menos, aí estaremos também colaborando. E os problemas no trânsito não são exclusividade de Curitiba. Nas principais cidades do interior do estado, os motoristas também enfrentam dificuldades para encontrar uma vaga, como mostra a repórter Elaine Guarnieri. 2.000 vagas disponíveis no centro de Guarapuava para quase 50.000 veículos. Quem precisa estacionar, reclama. Tem que estacionar no meio da rua para descer o pessoal, correndo o risco de ser atropelado, né? E se por acaso, mesmo numa emergência, alguém parar em local irregular, lá vem multa. Eu não parei para ir num supermercado, eu parei para ir no hospital, né? Então, isso é uma falta de consideração com o ser humano. Segundo especialistas, em Ponta Grossa seriam necessárias pelo menos 1.800 vagas a mais no centro da cidade. Nos horários de pico, o motorista tem que circular sem pressa para conseguir um estacionamento. Paciência também em Foz do Iguaçu. Quem não tem, para em mão dupla e irrita quem passa pelo local. Atrapalha muito, eu acho que tem que ser mais fiscalizado. Com a falta de vagas nas ruas, os estacionamentos particulares acabam sendo a solução. Preferia vir direto para o estacionamento, assim não se incomoda, não tem gente pedindo para ficar cuidando de carro. Aqui pelo menos está bem seguro. Estacionar nas ruas centrais de Londrina também é problema. Na cidade é comum ver carros e motos estacionados em locais proibidos ou em vagas destinadas para carga e descarga. Este caminhão teve que ficar parado em fila dupla. Tem condições, olha lá. As motos param no lugar que deve parar carga e descarga. Maringá tem 330.000 moradores e um veículo para cada 2 habitantes. Como é o maior município da região, os moradores das cidades vizinhas vêm fazer compras por aqui. Aí, haja paciência para encontrar um local para estacionar. Tem que dar 2 voltas na quadra, é difícil achar, a gente perde tempo, a gente está com pressa. Se para os motoristas faltam vagas, para a prefeitura elas são suficientes. Tanto é que existe um projeto de retirada da espinha de peixe, esse estacionamento na parte central da avenida. Ou seja, 400 vagas a menos. Um projeto que contempla a diminuição de estacionamento aqui na Avenida Brasil. Em contrapartida, você melhora muito o transporte coletivo e isso atrai as pessoas a deixarem o carro em casa para vir de ônibus ao centro da cidade. Deixar o carro em casa e ir de ônibus, quando tem uma estrutura de transporte coletivo, é mais fácil, né? Mas o que a gente vê em todo o Paraná são terminais lotados e essa dificuldade bem grande. Todos os países que resolveram, ou que a gente olha como modelo, puxa, na Inglaterra o trânsito funciona bem, no Japão o trânsito funciona bem, nos Estados Unidos e assim por diante. Todos eles passaram por crises e passam periodicamente por crises porque há um dinamismo. A sociedade está crescendo, as cidades estão crescendo, as pessoas estão comprando mais carros. E essas cidades, elas têm metrô. E algumas cidades, como é o caso, por exemplo, no Brasil, o caso de São Paulo. O trânsito de São Paulo é bom e é ruim. É péssimo do ponto de vista da funcionalidade. E não é que não esteja bem estruturado, é que a estrutura está no limite. Tem carros demais. Então, a solução desses países que melhoraram, ela passou, sim, por um grande programa de restrição, de desestímulo ao uso do veículo individual, mas, paralelo a isso, de estímulo com opções realmente desejáveis pelo usuário de transporte coletivo. O que vai fazer uma pessoa deixar o seu carro na garagem se ela vai ter que tomar chuva, caminhar 1 quilômetro até o ponto de ônibus, demorar muito para chegar ao seu local, ao desembarcar ter que caminhar outro tanto? Então, o que é necessário, a única solução possível a médio e longo prazo é se melhorar a infraestrutura e principalmente qualificar mais essas opções do transporte coletivo. Muitas cidades no mundo têm aqueles estacionamentos subterrâneos. Essa seria uma realidade viável para Curitiba ou para alguma outra cidade do Paraná? Um estudo detalhado da engenharia deve mostrar isso. É muito fácil a gente dizer vamos fazer metrô ou vamos fazer estacionamento subterrâneo, porque isso é um desejo de nós, usuários. E aqui tem um ponto muito interessante que é gerador de estresse nas pessoas. Quando você recebe uma receita do médico e você desconfia, mas não era bem isso que eu precisava, você fica numa situação difícil porque você não tem conhecimentos técnicos para avaliar. Então, você, no máximo, pode comparar com outros. Quando uma administração de uma determinada área em relação ao trânsito diz a melhor solução para isso aqui é isso ou tal medida não é possível,
a gente sempre fica com a sensação, mas deveria ser possível fazer algo assim. Na medida em que as pessoas conheçam e deem atenção para o problema trânsito, que é um problema que aflige todo e qualquer cidadão. Ninguém, Adriana, vive a sua vida em comunidade sem utilizar o trânsito. E as pessoas não pensam muito nisso. Na medida em que tomarem conhecimento e se envolverem e encararem isso como um problema da sociedade, as coisas começam a ficar mais fáceis, até porque o grau de estresse é um pouco menor. Você passa a compreender as dificuldades de quem é motorista profissional, de quem até não tem dinheiro, por exemplo, para o transporte coletivo, e isso existe, e são cidadãos como nós que temos o nosso carrinho. Enquanto as soluções não vêm, o que as pessoas devem fazer para se estressar menos no trânsito? Primeiro é fazer uma avaliação dos trajetos. Cada pessoa pode fazer isso. Faça um autoplanejamento. Onde é que eu vou todos os dias? Quais os deslocamentos que eu faço? Eu tenho feito como? Eu tenho feito com o meu carro? Eu estou estressado porque não encontro vaga na área da cidade onde eu gostaria. Eu não posso parar 2 quadras antes e caminhar. E encare isso como uma atividade física, como o engenheiro da entrevista mostrou. É muito saudável, vai fazer bem para você e vai fazer bem para a comunidade. Cada um vai ter que procurar a sua solução e procurar se desestressar, porque não tem mágica, infelizmente. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui. Obrigado. E agora...